Bom dia, meus queridos. Então a gente vai iniciar mais uma vez as nossas aulas remotas, né? Com a correção da nossa avaliação bimestral, certo? Que teve na aula passada, que foram 5 questõezinhas. Então, público-alvo, terceiros anos, e vamos falar aqui. Então, primeira questão, né? Podemos dizer que o cromossomo é um filamento de cromatina espiralado, visível ao microscópio óptico na ocasião da divisão celular. O conjunto de dados sobre o tamanho, forma, número, característica dos cromossomos de uma espécie é chamado de, no caso aqui, pessoal, seria cariótipo. Então, todas essas características estão dentro do cariótipo, né? A gente já falou naqueles vídeos passados que o cariótipo traz essas características genéticas, né? Então tem o código genético, que é aquele negócio A, B, C, D, Dzão, Dzinho, Dzão, Czão, né? O centrômero, ele corresponde, no caso, o meio do cromossomo, né? E a cromátide, no caso aqui, são os filamentos que compõem, né, no caso aí, o cromossomo. Então, no caso, seria cariótipo, certo? Que são as características que evidenciam os seres humanos. Na segunda questão, meu povo, vamos para a segunda. Então, na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação: a produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. Em seguida, ele pediu aos seus alunos que analisassem e explicassem. Foram obtidos 5 explicações diferentes. Primeiramente, quando a gente fala de ribossomos, né? No caso aqui, de cromossomos, né? E dos ribossomos, né? A atividade, onde é que fica o cromossomo? A gente tem que se lembrar que em uma célula, o cromossomo fica onde? Dentro do núcleo. Então tem alguma coisa a ver com o núcleo, né? Então no caso aqui teria alguma coisa a ver com o núcleo, né? Foram obtidos, aí vamos ver. Então ele fica aqui dentro, ele é como aquelas chaves e portas que eu falei, né? Então no caso aí eles o RNA, o DNA, eles fazem como o quê? Chaves e portas que vão se abrindo no decorrer da vida, como eu falei. Então eles ficam tudo dentro do núcleo, certo? Então os cromossomos, por que eu coloquei os cromossomos contém DNA? Porque toda célula eucariótica, né, na produção humana, ela tem que ter tanto DNA como RNA na fita, ligando, que são as portas e as chaves que eu avisei nas últimas aulas, né? No começo do ano eu sempre batia nisso, e no ano passado também, né? Então, controla a síntese do ribonucleoproteínas. Por que proteínas? Porque todo DNA e RNA é formado de uma composição química de proteínas, que formarão o nucleolo e posteriormente farão parte dos ribossomos, né? Ribossomos vem de ribose, ribose vem de RNA, desoxirribose, DNA. São proteínas? São. Né? Onde é que elas ficam contidas para ter a informação genética dentro do núcleo? Por isso que seria a alternativa C, certo? Então no caso aqui não seria essa alternativa aqui, porque ele está no nucleolo, ele tem ribonucleoproteínas e no caso aí ele contém o DNA, certo? Aí essa daqui porque estaria errada, essencialmente de RNA transportador, não, existem várias funções de RNA, né? Os cromossomos são produzidos a partir do nucleolo? Também não. Né? Eles podem ser também compostos fora, porque são feitos de proteína. Né? Os cromossomos são constituídos essencialmente de RNA, né? Ele pode ter tanto DNA como RNA. E os cromossomos são
constituídos essencialmente de novo de RNA mensageiro? Também não. DNA e RNA são compostos os nossos cromossomos. Tanto é que um cromossomo dentro ele tem o quê? A fita de DNA, né? Então dentro dele tem aquela fita de DNA. Então está explicada aí a questão 2. Questão 3. Né? Vamos para 3. Aí essa daqui eu falei demais, né? Em relação aos autossomos e cromossomos sexuais da espécie humana, o que é que eu falei para vocês? Que no total são quantos? 46 pares, né? Onde 44 são autossomos. Onde 2 são o quê? Cromossomos sexuais, né? Então, no caso aí, qual que seria certo? A metade, porque aqui é de um casal, né? Então, a metade de 46 seria 23 mais um cromossomo sexual. E do homem ou da mulher, 23 mais um, que seria o cromossomo sexual. Lembrando que os 44 são autossomos, é aquele que dá as características genéticas. Quem dá o sexo é o cromossomo sexual. No caso, a mulher é formada pelo cromossomo X, o homem é pelo cromossomo XY. Então, quem determina o sexo é o homem. Então, qual é a resposta certa? 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomo sexual. Então, para definir o sexo. Então, estaria certo essa questão aqui, não um par, um sexual. Tinha que ter um par para estar certo, viu? Porque ou ele forma XX ou ele forma XY. Então, a alternativa é essa daí, certo? Vamos para a próxima. Aí, de novo, já dei a resposta aqui, ó. Sim, pois o homem, ó, quando estudamos cromossomos sexuais e genes, pessoas afirmam que o sexo do bebê é determinado pelo homem. Por quê? Porque o homem é formado por X e a gameta Y. O Y determina o sexo masculino. E o X determina o quê? O sexo feminino. Então está aqui a resposta, sim. Pois o homem possui o cromossomo X e Y. Então está aqui a resposta. Ó, pegando já o gancho da questão anterior. Estava fácil, não era? Próximo. Aí nós temos aqui, sabemos que os cromossomos sexuais são responsáveis por determinar o sexo nos indivíduos. Um menino sem alteração cromossômica, por exemplo, apresenta. Se o menino não tem alteração cromossômica, então ele vai ter que apresentar um X e um Y. Simples, né? Então estava fácil a correção das questões, né, meu povo? Então eu agradeço a vocês, estamos aqui finalizando mais uma correção. Aqueles que perderam alguma avaliação durante o período, perderam alguma atividade, faça a intervenção pedagógica, certo? Para você ter nota, ok? Então vamos fazer a intervenção e desde já eu agradeço a participação de vocês, né? A entrega desse material. Então eu fico muito feliz, certo? E desejo a todos vocês umas boas férias, né? Então tenham boas férias, descansem, aproveitem para em agosto a gente ver como é que vai ser o nosso retorno, certo? Então eu agradeço, fiquem com Deus, se protejam, não saiam de casa, né, por qualquer motivo e vamos aí na luta, né, contra essa pandemia. Então até uma próxima aula, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, meu povo. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, no privado, em qualquer lugar das redes sociais, eu estou presente, certo? Então tchau, pessoal, até a próxima aula.